Estamos em live. Por favor, canais, comece a sua introdução maravilhosa. Bom, primeiramente, uma boa noite, né? Já passou 6 horas agora. Uma boa noite a todos e todas. Está começando o nosso terceiro Concreto Cast, o podcast mais simpático de todos. Há quem diga que não é, leva a paulada. Então, assim, primeiramente, a gente gostaria de introduzir o nosso podcast agradecendo a presença da professora Estela. E antes dela obter a palavra, eu gostaria só de passar um leve histórico dela, que, bom, ela é graduanda em fisioterapia no Instituto de Porto Alegre. Ela fez uma especialização em metodologia no ensino superior na PUC do Rio Grande do Sul, especialização em aparelho locomotor no esporte na Unifesp, mestrado em reabilitação na Unifesp, medicina interna e terapêutica, saúde baseada em evidências na Unifesp também. Hoje em dia, ela tem algumas linhas de pesquisa, como avaliação, prevenção e terapêutica de lesões calma que é meio complexo, musculoesqueléticas e esportivas, evidências em educação médica e profissões da saúde, prática baseada em evidências. Eu acho que dá para perceber também, se a gente perguntar qual é o músculo superior do átrio esquerdo, é uma pessoa que entende um pouquinho. Então, basicamente é isso. E agora, se a senhora já quiser também falar alguma coisa, fique livre. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, é um prazer enorme e estou à disposição para a gente bater um papo aqui durante essa live. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu já vou começar então com a primeira pergunta. Quer começar? Começa aí, Marco. Começa aí. Eu estava me preparando aqui para ler, mas não tem nenhum problema. Estela, o Canais comentou muito sobre a sua história, né? De vida, né, principalmente. E isso já me deixou muito curioso, né, porque você saiu da rede privada, né, você tinha um consultório, se não me falha a memória, e você foi para o SUS. Então eu gostaria de saber o que motivou você deixar a carreira particular, né, que de uma certa forma tem uma possibilidade muito maior de você conseguir uma estabilidade financeira e para a rede pública, né? Com o SUS, com todos os pepinos que deve ter no SUS, com todo o estresse que deve acarretar tudo isso. Então, eu gostaria de saber o que motivou essa mudança. Bom, na realidade, não foi bem assim, né? Eu saí da área assistencial privada, acadêmica e assistencial privada, e passei a trabalhar única e exclusivamente vinculada à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, a gente tem como prioridade o trabalho com os usuários do Sistema Único de Saúde. Então, eu saí da área privada e fui para a pública, e o meu enfoque total hoje na graduação, na pós-graduação, nas pesquisas no modo geral, são os pacientes do SUS, são os usuários do SUS. Por que eu saí da assistência, como você falou, que de repente dá mais status, mais retorno financeiro e tudo mais, e fui para essa área, né? Onde eu costumo dizer para os meus alunos que eu não me multipliquei, eu aumentei demais a minha atuação, né? Porque antes era uma pessoa, era uma professora, era uma fisioterapeuta, uma profissional da saúde, e hoje eu estou em vários outros profissionais e envolvendo e participando de atividades com uma população muito maior, tanto de jovens que vão se tornar profissionais da área da saúde, como dos usuários do SUS que hoje são beneficiados pelos inúmeros profissionais da saúde que passam pelas nossas mãos dentro da universidade. Então, eu acho que o fato de eu poder impactar mais a vida das pessoas, né, deixando de ser uma pessoa no singular e passando a ser várias outras pessoas que levam um pouquinho de nós para cada lugar, é o que me fez partir, né, da área privada para a área pública, propriamente dito, totalmente na pública, ensino, pesquisa e extensão. Olha, professora, é algo que é muito legal ouvir isso de várias pessoas, principalmente quando acho que a vida da pessoa já está tudo muito bem encaminhadinho, tudo bem formado. A senhora poderia muito bem ter continuado com
com aquele caminho na vida. E eu me lembrei um pouco porque quando eu estava na Federal, no último ano, eu já costumava dar aula de física para as pessoas, e aí eu estava no último ano e eu resolvi estagiar numa empresa, mas eu acabei decidindo estagiar lá na Federal. Eu tinha um curso preparatório de Olimpíadas de Física e também de reforço no geral. E eu vi que o fato, quando você começa a impactar a vida das pessoas, a cada vez que vinha alguém me falava, poxa, João, como você conseguiu me ajudar na prova que eu ia ter, que eu fui bem na prova, na própria Olimpíada também, a gente acabou até tendo um resultado histórico. Então, quando a gente começa a impactar e ver que cada projeto que a gente faz, assim, sabe, que impacta várias pessoas, para mim é sensacional. E, professora, falando nisso, a senhora falou de gente jovem. E todo mundo acha, eu pelo menos eu acho, o Marcos também acha, lá a gente tem muita gente na Poli acha que os professores eles já nascem com um packzinho de doutor. Então, já nasce com 0 dias de vida, já nasce com mestrado, doutorado. Mas eles passaram pela graduação. E algo que também a gente deixa aqui, que é uma característica nossa, conta pra gente um dia engraçado que a senhora teve na graduação da senhora. Alguma coisa legal, coisa algum Inter assim, que a senhora realmente, foi, não tipo, sei se balada tinha Inter lá no bêbada, Sul. enfim, essas coisas assim mesmo. Ter um Coisa PT, que alguma coisa compromete. assim. Não, tô brincando. Não, aqui a live aqui é descontraída, sem filtro, viu, professora? Pode falar. Tá bom, mas assim, eu não tenho coisas muito malucas que eu fiz durante a graduação, não porque a minha personalidade me deixa, é um pouco mais reservada, eu sou um pouco mais tímida. Era bem mais tímida na época da graduação. Mas se eu puder falar de algo que, para muitas pessoas, para os meus colegas de graduação, com certeza achavam que era maluquice, era durante um período da minha graduação, no primeiro e segundo ano da faculdade, eu tinha meu namorado e nós fazíamos juntos uma pesquisa, e essa pesquisa acontecia no Instituto Médico Legal. Então, eu tinha aula na faculdade, fazia estágio da graduação, estágio voluntário e tal, e à noite, finais de semana, nós, na realidade, o nosso namoro acabava sendo no Instituto Médico Legal. A gente não namorava como todo mundo namorava naquela época. Nós íamos estudar, nós estudávamos anatomia nos cadáveres voluntários que nos eram cedidos para estudo. Exótico, né? E foi um momento assim ímpar, né, que para muitos foi uma maluquice, mas que nos fez aprender muito para poder aplicar nos vivos, né, e aprender a respeitar muito, né, a respeitar os outros. Então, assim, eu lembro de N situações que era final de semana, feriado de noite, né, a gente na sala de necrópsia acompanhando as atividades que aconteciam lá. E eu estou falando assim, 18, 19 anos, né? E você vendo chegarem muitos acidentados de moto, muitas pessoas acidentadas de trânsito, todo que tipo de mortes violentas que iam para o Instituto Médico Legal, e o quanto isso impactava a vida de todo mundo, né? Impactava todos que estavam lá, impactava a mim, né? Uma jovem estudante que estava lá aprendendo para tentar preservar vidas, proteger vidas e tudo mais, e a gente estava lá num ambiente de terminalidade, né, de finitude. Eu acho que quando você fala em maluquice na graduação, essa para mim foi a minha maior maluquice, mas uma maluquice saudável, né? Eu passava horas com meu namorado estudando no Instituto Médico Legal. Acho que isso foi a coisa que mais me impactou na minha graduação, e que para muitos foi chamado maluquice. Hoje eu até olho assim, puxa, podia ter aproveitado em outro lugar, né? Mas eu faria tudo de novo. Caramba, bacana, olha. Bem bacana. Caramba, olha, caraca. Não, realmente, ainda mais, vixe, eu sou assim da área da saúde, eu não sei como é que vocês conseguem trabalhar assim, principalmente com autópsia, não é? Muito pesado, meu Deus. Mas, e é legal porque quando a gente começa isso até na relação humana de modo geral, geralmente as relações humanas elas ficam muito mais fortificadas em momentos de dificuldade, em momentos de tensão, em momentos de aprendizado. Então, acabou tendo uma experiência muito legal.
Vocês são da engenharia, né? Isso, então, assim, e olha que isso impacta em todas as áreas, né? Porque você vê o quanto é importante você aprender a fazer um cálculo estrutural, porque um cálculo estrutural mal feito pode desencadear um óbito, né? Um prédio que cai, uma casa que desaba e muitas pessoas morrem aí, e essas pessoas vão acabar no Instituto Médico Legal, né? Então, assim, o quanto é importante em qualquer área, qualquer profissão, em qualquer área, todos nós temos que ter uma consciência do quanto o nosso papel, né, de todos os profissionais, independente de nível superior ou não, que o valor deles, né, na vida humana. E, professora, a senhora também tocou em 2 assuntos que aliás, é uma das perguntas que a gente tem aqui, que a senhora falou de valor e de profissionais, e até também com a senhora sendo doutora na área, é algo que a gente às vezes enxerga, a gente viu até alguns casos aqui em Santos, do moço que andava na praia sem máscara, e ele ficava dando carteirada nos outros. Aquela moça lá que também falou engenheiro civil, como é que é? Cidadão não, engenheiro civil formado. Olha, é bom que já se formou, significa, né, que já passou das provas. Mas como que a senhora enxerga, estando nessa posição de doutora, essa contradição entre, geralmente, pessoas que dão essas carteiradas são pessoas que tiveram mais acesso à educação. Só que acaba sendo uma contradição, porque se ela teve acesso a mais educação, por que ela vai menosprezar as pessoas que não tiveram tanto acesso e elas vão se sentir superior? Será que elas não conhecem o tamanho da Terra? Não sabem que, sabe? Qual é o ponto de vista da senhora? No contexto geral, assim, não significa que você tem um doutorado, você vai desrespeitar os outros, mas a gente vê, parece que o caso que quando isso ocorre, ele ganha muito mais repercussão justamente porque a pessoa deveria ter mais educação com as outras, de fato, né? Então, o que a senhora acha? Essa pergunta me faz lembrar meu pai. O meu pai sempre disse, sempre nos orientou, né? Tratar bem as pessoas quando estiveres subindo, porque você poderá encontrá-las quando estiveres descendo. E eu acho que educação é algo que vem de berço. Você não precisa fazer graduação, mestrado, doutorado para você ser educado e ser ético. Tá? Acho uma pena, eu acho que essas pessoas são dignas de pena, porque todas as pessoas têm o seu valor na sociedade, independente das pessoas, independente do nível social, econômico que elas apresentem. Então, assim, não é por eu estar numa posição hoje mais diferenciada que eu tenho que ser mal educado ou não respeitar aquela pessoa que naquele momento pode estar numa posição inferior a mim, né? Eu acho que é uma pena, isso não deveria jamais acontecer com qualquer cidadão, né? É o respeito ao cidadão do modo geral. Certo. E piora, né? Porque quanto mais formação você tem, mais você deveria dar o exemplo, né? Então, principalmente quem é uma pessoa pública, quem é pago com os recursos dos cidadãos, da população do modo geral, mais deve respeitar a todos, né? Eu acho que é uma questão muito de ter ética, ter consciência em relação à tua cidadania, o teu papel na sociedade. É engraçado porque até quando eu vi aquele vídeo lá do se não me engano, ele é desembargador, né, de Santos, ele estava conversando com os policiais, e ele estava conversando com os policiais, o policial falou, porque a gente sabe que o senhor é muito mais esclarecido do que a gente, então, às vezes o processo vem até de maneira inversa, né? Então, é engraçado como que isso às vezes tá encostado na nossa sociedade, que às vezes as pessoas que às vezes também não tiveram muito acesso à educação se colocam por baixo. Então, o policial estava certo e não sei, instintivamente, não sei, no subconsciente dele, ele estava errado porque ele era menos instruído. Eu acho que é uma questão cultural, né? E eu estava comentando com vocês antes, eu participei de uma live hoje pela manhã, uma live com uma professora de fora do país, e à tarde mais uma outra live onde a gente discutia o papel também, né, do aluno, o papel
das metodologias ativas do aprendizado e tudo mais, né? Se a gente remeter para a área da educação, né, vocês são mais jovens do que eu e com certeza vocês estão tendo as aulas, ou tiveram as aulas de vocês da mesma forma que eu tive. A gente entra numa sala de aula, as carteiras estão organizadas enfileiradas e o professor tem uma mesa com uma cadeira na frente, normalmente a melhor cadeira é a do professor. Normalmente o professor fala e o aluno ouve, né? E muito pouco a troca, né? Muito pouco o aluno se torna uma pessoa mais ativa em todo o seu processo de formação. E isso vai acontecendo, então sempre essa questão que acontece na escola vai se perpetuando. Você acha que se você não fez a escola regular ou todo o ensino, né, fundamental, médio, superior, que você é inferior ao outro, alguém vai estar sempre melhor que você não tem condições de opinar, isso é uma cultura que não é verdadeira, desde que você aprenda desde o início o poder que você tem como cidadão, né? E o quanto você deve levar ao pé da letra aquilo que é legal, aquilo que é lei, aquilo que são os nossos direitos, né? E cobrar que isso seja feito. Certo. Eu gostaria de pegar um gancho, você se referiu a essa cultura, porque ultimamente no nosso país, e até no mundo mesmo, a gente está vivenciando um movimento anti-intelectualismo. Parece que. Olha a polêmica. Uma polêmica. Parece que, de uma certa forma, de uma certa raiva, né? De tantas vezes, quem tem acesso ao intelecto, né? Às vezes dá as cachambradas em quem não tem. E parece que é até uma certa revolta, mas como você acha que esse movimento anti-intelectualismo, ele influencia na sociedade e, principalmente nesse contexto que a gente está de Covid, influencia na saúde? Como é que fica tudo isso? Bom, primeiro é algo desastroso, né? É uma pena que isso aconteça, que isso esteja ocorrendo e está, como vocês falaram, no mundo inteiro, porque o negacionismo, as fake news, elas impactam diretamente na vida das pessoas ou na perda da vida, né? Então, este momento que nós estamos vivendo é um momento que milhares de pessoas estão morrendo no mundo inteiro, milhares de pessoas estão se contaminando, e se nós não respeitarmos a ciência, o impacto vai ser muito maior. A gente não precisa que o óbito bata na nossa porta, que a morte do familiar nos impacte. Nós precisamos lembrar que todos temos alguém que nos ama e que a nossa vida é preciosa para esse alguém. Então, o negacionismo, que não envolve apenas a Covid, mas está envolvendo o não fazer vacinas ou não se precaver de uma série de coisas, isso é muito temerário para o futuro, para as novas gerações. Então, é muito triste, isso independe de quanto intelectualizado você é ou não. Eu acho que, mais uma vez, é uma questão de ética, uma questão de moral, e a gente tem que ter senso crítico. Eu acredito que, enquanto nós não tivermos senso crítico e não buscarmos pelas melhores evidências para tomadas de decisões em qualquer área, tanto as duas áreas que eu atuo, que é na área da saúde e na área da educação, nós vamos ser mais facilmente manipulados. Eu acho que é uma questão de manipulação se nós não tivermos certeza daquilo que é o certo e o errado. E aí a importância da mídia, de uma mídia séria que consiga trazer as melhores evidências para a tomada de decisões para o público do modo geral. Com um linguajar que seja fácil, que as pessoas entendam e que que coloquem em prática, E cada um de nós, então, independente se nós estivermos na universidade, se nós estamos no comércio, se a gente está na imprensa, nós temos que dar o nosso exemplo. Então... Estela, eu preciso te perguntar isso, que agora é uma pergunta até um pouco mais íntima minha, que eu fico pensando bastante. Você não pensa, diante de todo esse cenário, em talvez... Você nunca passou na sua cabeça, sei lá, pegar suas coisas e ir embora do Brasil? Porque é sério, eu penso, porque assim, você comentou principalmente pela parte das vacinas,
E eu não vou lembrar agora de cabeça o dado, mas a incidência da poliomielite está aumentando ultimamente. E eu fico pensando assim, eu não quero ficar num país em que meu filho possa ter poliomielite. Eu vou levar ele para levar vacina, mas o amiguinho do lado dele talvez não tenha ido. Então eu fico realmente muito receoso com isso. Você nunca pensou em, né, sair do Brasil? Eu acho que, eu lembro que um professor meu me dizia que eu não sabia se era defeito ou qualidade de eu ser gaúcha, mulher e do signo de escorpião, eu sou teimosa. Uhum. E o meu teimosismo não me deixa desistir das coisas. Então, assim, eu não largaria o meu país se eu puder estar nele e tentar modificar o cenário, independente que essa modificação aconteça só na minha casa ou num grupo menor de pessoas, já que eu não sou, né, nem político, nem formador de opinião de mídias maiores, mas eu acredito que a população, eu acredito que os jovens que entendem que o nosso futuro é um futuro que depende das ações de hoje, eles são capazes de modificar esse cenário. Não pensei, já tive convite para ir para fora do país e não aceitei. Acredito que a gente tem condições de melhorar muito o ambiente que a gente vive. E se todos nós resolvermos sair fora, provavelmente esse problema a gente vai encontrar nos outros locais que nós estivermos também. Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho as nossas ações. Acho que vocês estão num papel importante aí, no momento que vocês fazem chegar informação para várias pessoas, né? Acho que isso é importante. Estela, algo que eu vejo muito e eu me questiono também bastante, que é assim, dizem que eu vejo muita gente criticando o pessoal que faz TCC, que escreve paper, e às vezes é uma linguagem muito técnica, e que a maioria das pessoas, se eu escrever agora um TCC cheio de equação diferencial ordinária, pouquíssima, é um nicho muito pequeno vai entender. Mas a senhora acha que, partindo também de uma pessoa que produz tecnologia, produz ciência, o cientista tem o papel social de também conseguir traduzir o que ele produz para a sociedade de modo geral, ou ele tem a única e exclusiva função de quebrar a barreira do conhecimento? Agora, até chegar lá, se vai vir alguma pessoa que serve de comunicador, então, por exemplo, um cara que é doutor, mas ele também trabalha com comunicação, esse é o papel desse cara. Ou, se o cientista por ele mesmo também tem o dever de traduzir o paper dele para uma comunidade que às vezes não tem acesso, ou que às vezes não é da hora. Por exemplo, se a senhora escrever um paper cheio dos músculos lá, não sei de onde, do epitélio central, eram muito endelhufas. A senhora acha que o cientista também tem essa função, ou não é do escopo dele? Não, com certeza tem. A questão é que nem sempre ele tem oportunidade de fazer chegar essa informação da melhor maneira possível para a comunidade não científica. Então, também tem essa situação. Mas, veja, eu sou pesquisadora da área de saúde baseada em evidências, onde a gente tem aqui no Brasil um centro internacional, que é o Centro Cochrane do Brasil, coordenado pelo professor Dr. Álvaro Atala, e onde nós aprendemos, onde eu fiz meu doutorado, e onde nós aprendemos que nós precisamos traduzir essas evidências na área de saúde num linguajar para a comunidade. Então, as nossas próprias publicações, se vocês entrarem na Cochrane Library, onde tem as revisões sistemáticas nessa área, vocês vão ver que tem a parte para o consumidor, onde a informação está traduzida num linguajar que o consumidor, inclusive com a participação do consumidor, que o consumidor entenda disso. Nós temos também no nosso programa, tivemos recentemente uma pós-graduanda que defendeu o doutorado dela, ela era jornalista. E um dos objetivos era realmente conseguir fazer com que essas informações chegassem à comunidade do modo geral. Eu recentemente participei de um seminário com o CNPq, e uma das... Por que nesse seminário? Esse seminário foi aberto um edital do CNPq para pesquisadores do Brasil inteiro apresentarem projetos com foco na Covid, e os pesquisadores contemplados foram mais de 2.000
projetos enviados, 90 foram contemplados, o meu grupo de pesquisa na universidade foi um deles, e essa pergunta que você fez foi uma pergunta feita para nós, pelo grupo do Ministério da Saúde do CNPq. Como que nós íamos fazer chegar essa informação a quem realmente deveria usá-la? No meu caso, a informação é sobre equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, porque nem sempre essas pessoas leem as revistas científicas que a gente está publicando. E a gente falando no Brasil, muitas vezes alguns, nem todos, mas alguns têm dificuldade muito na língua inglesa e a maior parte das publicações são em inglês. Sem sombra de dúvidas, a gente tem que fazer com que chegue à população leiga. Então, a gente tem que traduzir aquele linguajar científico para o linguajar do leigo e dando demonstrações que sejam fáceis dele entender. Então, por exemplo, uma das publicações que a gente fez recentemente não, foi no início da pandemia, foi o uso de máscaras de tecido, não as máscaras comercializadas, no modo geral, para a comunidade, do modo geral. Então, assim, e é muito bacana quando você vê o resultado dos trabalhos que você está fazendo sendo mostrado em tudo que é lugar, não só nosso, mas de toda a comunidade científica que trabalhou em cima disso. Então, a importância das máscaras de tecido, que elas cubram bem a região nariz, boca, que você use a máscara na face mesmo, que você procure fazer o distanciamento, como é que você retira a máscara, quantas camadas de tecido tem que ter, que evite ter costura na frente da máscara. Então, todas essas coisas a gente tem que fazer chegar a quem vai usar, ao usuário, o outro lado. E isso já é um esforço, pelo menos do nosso grupo, que isso aconteça, e a gente ficou bem feliz em saber que o CNPq também está preocupado com isso, que essas informações cheguem fáceis para a comunidade. E a gente está lutando por isso. Professora, pode falar, Marcos. Não, eu ia convidar a senhora a deixar o link, talvez desse trabalho, se tiver alguma forma da gente acessar, porque é muito interessante, acho que seria muito bacana a gente também conseguir postar, aqui no Facebook e nas mídias sociais no geral, tá? Então, sinta-se à vontade, por favor. Passo com o maior prazer. A gente tem, além deste de máscara comunitária, esse do CNPq ainda está em realização, que é para os profissionais da saúde, mas das máscaras de tecido a gente tem outros sobre higienização, desinfecção de superfícies, que é super importante tu pensar como é que você vai limpar a esteira da academia, os equipamentos de musculação, a mesa do restaurante, a tua mesa de casa, os equipamentos que você está trazendo da rua para dentro da tua casa. Essa foi uma publicação que saiu recentemente também. Eu passo o link para vocês depois, então. Muito obrigado. Com o maior prazer. Obrigado. Posso só ler uma pergunta aqui do chat, que senão a gente vai... Eu ia falar isso. O Christian perguntou assim... qual a razão a senhora acha que desencadeia ou impulsiona essa questão do negacionismo cada vez maior? Talvez o distanciamento entre a universidade, a ciência e comunidade? Sim, o distanciamento favorece esse negacionismo, mas também tem muito poder dessas informações, essas fake news que são disseminadas em grupos de WhatsApp, em Facebook, e que as pessoas acabam se fechando em grupos e lendo e aceitando somente determinadas informações. O viés de confirmação, né? Independente de elas serem verdadeiras ou não. Para alguém ela é uma verdade, mas não é uma verdade científica, Então, eu acho que cada vez mais, e não pode depender apenas dos professores, dos pesquisadores. Eu acho que cada você tem essa informação, você tem obrigação de vocês, jovens, falarem para o círculo de amizade de vocês, nas mídias sociais que vocês têm. Quanto mais a gente conseguir fazer chegar essas informações baseadas em evidência científica, é isso que nos norteia. A gente está falando em evidência, inclusive, no ensino, quando eu estou dando aula, o que tem de evidência nos meus métodos de ensino.
Então, muito provavelmente, a forma que a gente está passando as informações não estão sendo adequadas, porque as pessoas não estão aprendendo. E, de repente, você usa de estratégias de marketing as mais variadas, até mesmo, de repente, polemizando e tal, faz com que as pessoas acreditem mais nas inverdades do que nas verdades. Professora, algo que eu fico me perguntando muito, até porque negacionismo ele acaba atingindo conceitos que são centenários. E eu acho que, na minha humilde concepção, me corrija se eu estiver errado, mas o principal de tudo disso é a não utilização da metodologia científica. E o Galileu ele criou a metodologia científica há 400 anos. Quem falhou para essas pessoas 400 anos depois, e isso sendo pessoas, por incrível que pareça, pessoas que às vezes têm mestrado, pessoas que têm doutorado, que tiveram que utilizar da metodologia científica para fazer um TCC, para se graduar, às vezes ignoram a metodologia científica, principalmente quando a gente fala de vacina, quando a gente fala de imunidade de rebanho. Quem falhou em trazer essas coisas tão básicas que, poxa, 400 anos atrás um cara criou e as pessoas não acreditam mais? Eu volto a falar aquilo que a gente comentou no início, eu acho que tem uma questão de ética, de cultura, porque se você pensa só em si, de repente, você tem alguma vantagem com isso, né? Então, você deixa da ciência em prol de outro interesse que possa existir e te beneficiar, né? Porque eu costumo falar assim, para você duvidar da ciência, me mostra onde estão os erros, né? A minha área de formação, eu tenho que fazer análise crítica de cada publicação, para eu dizer se aquela publicação, aqueles resultados estão corretos, eu faço uma análise crítica da metodologia. Para alguém me falar que aquilo que eu estou lendo está errado, ele vai ter que me provar que a metodologia está inadequada. Agora, eu não vou aceitar uma metodologia inadequada dizendo que aquilo é uma verdade, não dá. Eu acho que o que a gente precisa é fazer essas informações chegarem de tudo que é canto por diferentes pessoas, né? E tirar o preconceito que a universidade só tem intelectuais que não estão se preocupando com a finança, com a economia. Não, nós estamos nos preocupando com a finança, a gente está se preocupando com a economia, mas a gente está se preocupando com a vida, porque não adianta ter economia se você não tem quem vai usufruí-las, ou poucas pessoas usufruir de grandes fortunas. Não é por aí, a gente precisa realmente distribuir melhor isso, né? E a informação também. E, professora, só pegando também um gancho, uma pessoa perguntou, deixa eu ver quem foi aqui, o Eduardo Rodrigues, ele perguntou, pegando um gancho da pandemia também, o retorno das crianças e dos jovens nas escolas no final do ano, ele é mais vantajoso do que seguir com o isolamento social? Então, a volta desse pessoal que, às vezes, principalmente de baixa renda, que não tem condição de ter um tablet, não tem condição de ter uma internet estável, acaba sendo vantajoso? Ou como que a senhora vê esse retorno às aulas das crianças? Porque também entra numa questão até psicológica e desenvolvimento também social da criança, né? Então... Isso, essa é a grande questão, né? Então, o quanto isso está impactando o desenvolvimento, a socialização dessas crianças. Mas a gente tem que... Isso, vários educadores no mundo inteiro estão debruçados para ver o impacto desse retorno dessas crianças e o quanto isso pode trazer de problemas também, porque por mais eles melhoram em termos de socialização, mas pode impactar porque a transmissão do vírus também pode aumentar, né? Então, isso está sendo acompanhado no mundo inteiro e a gente vai ter que observar, precisa haver um respeito muito grande com as questões de distanciamento, de higiene, para que a gente evite contaminações, né? Então, nós temos que observar, o mundo inteiro está observando essas situações. Porque é muito difícil uma criança usar máscara, muito difícil uma criança lavar adequadamente as mãos, então vai depender da estrutura das escolas para melhor acompanhar essas crianças para evitar que haja esses problemas maiores de contaminação. Já temos histórico, né, de escolas que voltaram e tiveram que retornar a suspender as aulas de novo porque houve contaminação. Certo.
né? Então, isso está acontecendo e tem que se observar. Eu acho que deu para reparar que eu estou mexendo bastante durante essa live, porque minha coluna está incrivelmente dolorida. E por incrível que pareça, esse também é um gancho para minha próxima pergunta. Porque é o seguinte, a gente está vivendo essa pandemia desgraçada que não tem fim. Omicron. Cadê a galera fazendo a vacina? Cadê essa vacina, pelo amor de Deus? Mas eu queria saber de você, como é que você tá vendo, né? Eu acho que também na questão dos alunos, eu acho que deve ter alguma também pesquisa em relação a isso, a questão do sedentarismo. Porque eu, particularmente, eu tô muito sedentário, meus músculos, principalmente das minhas costas, estão bem fracos. Só que eu não posso fazer academia, eu não posso. Poder eu posso, né? Se eu for desrespeitar tudo, eu posso, né? Mas eu não posso fazer essa academia, eu não posso fortalecer. Então, como é que vai ficar isso, por exemplo, num cenário normal? Porque a gente sabe que não vai ter uma vida normal após isso, mas como é que vai ser isso? Como é que tá sendo isso? Bom, primeiro você permite eu te corrigir. Você não está fazendo, não é que você não pode, né? Porque você não quer. Porque a gente pode, porque fazer atividade física em casa todo mundo consegue fazer. Você pega um saco de feijão, você faz trabalho de musculação, né? Você pega uma garrafa de Coca-Cola, você consegue trabalhar resistência. Ou fiz merchandise aí, qualquer refrigerante. Então, assim, é uma questão de vontade. A minha mãe está passando a pandemia aqui comigo, a minha mãe tem 90 anos. Ela fazia academia 3 vezes por semana, ela parou completamente, ela mora no sul, mas ela veio para São Paulo para ficar comigo nesse período de pandemia. Ela faz 3 vezes por semana as mesmas atividades físicas, a mesma atividade física que ela fazia na época na academia dela, adaptada com os equipamentos, os materiais que eu tenho em casa, mas ela faz. Cada um de nós tem condição de fazer em casa a atividade física para evitar que os efeitos desse sedentarismo impactem na vida pós-pandemia. Obesidade, depressão. Então, tem uma série de coisas que o sedentarismo provoca, dor e tudo mais. Então, o que eu espero, o que eu suplico, e hoje a gente tem assim, um monte de material disponibilizado, nós mesmos na Unifesp temos vários materiais, várias cartilhas de orientação, vídeos de orientação, para a população no modo geral, que é idoso, jovem, poder realizar atividade física em casa. E isso está acontecendo com várias outras instituições e tal, disponibilizando gratuitamente atividades que você possa desenvolver com mínimo risco de qualquer lesão, desde que você tome cuidados adequados, né? O impacto vai ser muito ruim, né? Porque o sedentarismo é muito ruim. Hipertensão, diabetes, tudo isso piora com o sedentarismo, né? As dores da coluna, você passa o dia inteiro sentado na frente do computador, então, assim, você tem que trabalhar a sua musculatura. Então, precisa melhorar, a gente precisa melhorar isso, né? Fazer não como uma dieta, né? Vou começar na segunda-feira, mas assim, puxa, chamada atenção na live, né? E ainda o comparativo que a mãe de 90 anos faz e eu tenho 20 e poucos anos e não faço nada. Vamos mudar. Eu acho que a gente tem que mudar isso. Sim. Não, no meu caso, eu sempre falo assim, amanhã de manhã eu vou na avenida e corro. Eu nunca acordo de manhã. É sempre assim. Professora, falando também que a senhora encaixa no gancho do pós-pandemia, eu queria perguntar para a senhora como que a senhora enxerga a área da saúde no pós-pandemia? As coisas vão mudar, a metodologia como as coisas funcionam vão mudar, isso de modo geral, né? Porque a gente pensa que o pós-pandemia, o Covid, basicamente, se não ser ínfimo, ele vai se zerar. A senhora acha que no pós-pandemia a saúde vai mudar nos hospitais, nos atendimentos de saúde, ou não? Eu acho que a vida nossa pós-pandemia ela vai ser toda diferente, não só na saúde. Eu acho que a nossa cultura vai ter que mudar. Nós não sabemos como esse vírus funciona e nós não sabemos que outros vírus vão estar circulando aqui. Então, tudo vai mudar e a gente precisa aproveitar de tudo que se conquistou
o pouco que se conseguiu conquistar durante essa pandemia, as coisas boas a gente tem que levar para o pós-pandemia. Mas, sem sombra de dúvida, questões de etiquetas sociais e tal vão ter que ser preservadas por um longo período, se não para sempre, né? Justo. Professora, a senhora também, pegando também um pouco esse gancho da saúde, como que a senhora enxerga a utilidade do SUS, não só para a sociedade de modo geral, mas também engatando também nessa época de pandemia? O que a senhora acha do poder público do Sistema Único de Saúde? Porque muita gente também acaba criticando, tem gente que fala que o SUS tem que acabar, e hoje em dia a gente percebe, se eu não me engano, teve um cara nos Estados Unidos que ele pegou Covid e eu não sei quantos milhares de dólares o cara teve que deixar no hospital. Eu nem sei se ele tinha, mas eu acho que era a quantia de um carro. Porque ele ficou internado não sei quantos dias na UTI. Como que a senhora enxerga o papel do SUS, não só na sociedade de modo geral, mas nessa época de pandemia? Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Vai ter uma melhor ainda, então já se prepara. Vai ter uma melhor. Eu durante muitos anos, eu conheci o SUS só pela televisão, praticamente. Eu achava que era a televisão e uma outra situação que eu sabia que eu estava usufruindo do SUS. Mas eu conhecia muito pouco. E eu posso dizer isso graças às minhas atividades na universidade, né? E ao meu entendimento. E hoje, assim, estudando o SUS, eu sou apaixonada. E, assim, eu não aceito que ninguém brigue, ninguém critique o SUS. Claro que ele tem os seus problemas, como todo sistema enorme do jeito que se não o conhecer. Né? Eu não sei onde é que nós estaríamos se nós não tivéssemos o SUS nesse momento de pandemia. Eu não sei, eu acho que a quantidade de mortes, a quantidade de complicações seriam muito maiores. Né? O Sistema Único de Saúde, ele é tudo na vida da maior parte da nossa população. Então, assim, se a gente se ater, né, com a quantidade de habitantes que nós temos, 162 milhões de habitantes depende exclusivamente do SUS. 42.606 unidades básicas de saúde nós temos. 42.660 equipes de estratégia de saúde da família, dão cobertura a mais de 67% de todo o Brasil. 596 UPAs, 322.336 hospitais, 1.350 hospitais psiquiátricos, 133 equipes de rua, 3.307 ambulâncias. Nossa, não sei nem como é que fala aqui, mas 17 bilhões, 140 milhões, 238.126 remédios distribuídos gratuitamente. Nossa. E aí vai. Aí, assim, se a gente pegar, eu estou lendo aqui desse material que saiu agora, aqui. Aí foi. Recentemente, do SUS. Isso, foi. O SUS em números. Eu passo o link para vocês. Por favor. Que é o material deixa eu ver daqui, da Fiocruz, se eu não me engano. Quando você lê esse material disponibilizado, você entende que o SUS faz parte da tua vida. As vacinas, a população que faz tratamento quimioterápico, que faz tratamento, então, para tumor, né, oncológico, todas as campanhas de vacinação para gripe, todas as vacinas que hoje são feitas, tudo depende do SUS, tudo é o SUS. Né? Então, assim, o SUS ele não é dos pobres, em hipótese alguma, o SUS é de todos os cidadãos brasileiros. E a gente precisa ter consciência que o nosso país é um exemplo no mundo inteiro pelo nosso Sistema Único de Saúde. Então, assim, hoje, dentro da universidade, eu coordeno um programa de residência multiprofissional
onde atuam fisioterapeuta, farmacêuticos e enfermeiros, em conjunto com as outras profissões dentro do hospital ou da atenção primária onde eles estão, e esse programa todo ele é centrado no SUS. A gente presta assistência aos pacientes do SUS, única e exclusivamente, tanto na área hospitalar quanto na atenção secundária e terciária. O atendimento que os nossos pacientes têm com essa equipe interprofissional, sem sombra de dúvida, serve de exemplo para muitos outros locais e centros de assistência no país e no mundo afora. Então, assim, onde você busca integralidade do cuidado, você vê o paciente como um todo. Então, assim, é maravilhoso, assim, eu sou realmente, assim, encantada. Quanto mais eu estudo o SUS, mais eu fico encantada e levanto a bandeira. Eu não aceito que critique. É muito fácil mostrar salas de emergência lotada. É muito fácil dizer lista de espera para cirurgias. Porque tem muita gente. As pessoas parece que esquecem que gente. Tem 200 milhões de pelegos aqui no Brasil. Então, fica bem complicado. Muita gente dependendo disso, assim, os profissionais são muito mal remunerados, então é muito complicado. Toda a questão toda a logística, né, para fazer as coisas funcionar, ela é complexa, mas sem sombra de dúvida a gente precisa muito do SUS, toda a população precisa. Eu sou a maior defensora. Remédios, olha a quantidade de remédios. Então, sem falar a parte de prevenção, né? Saúde da família, as unidades básicas de saúde. O que as unidades básicas de saúde fazem é algo espetacular. É prevenção. Prevenção, é não deixar chegar lá na ponta, lá nos hospitais. Então, são coisas espetaculares que o SUS faz em várias áreas. Eu citei só algumas, mas tem muito mais. Eu disponibilizo material para você, sem sombra de dúvida. Ô, Estela, isso me levantou uma dúvida. Você foi apresentando principalmente os números, são números ótimos. Mas a gente está vivendo uma realidade distópica, basicamente, que nem os números acabam convencendo as pessoas. E eu vejo muito, né, principalmente os brasileiros no geral, a gente costuma levar os Estados Unidos muito como um modelo a ser seguido, né? Só que eles às vezes não se lembram que se você quebrar uma perna nos Estados Unidos, você paga $6.000, por exemplo. Então, assim, como é que você falaria para uma pessoa que ela não tem acesso a esses números a importância do SUS, por que o SUS ele é tão benéfico para o Brasil, que não é um desperdício de impostos que a gente acaba pagando para financiar o SUS. Então eu gostaria de saber isso. Como é que você falaria para uma pessoa mais leiga, assim? Capciosa, eu acho que, assim, essa pergunta, bem capciosa. Sem o SUS, você não tem o básico. Você não tem um pronto atendimento. Você não tem uma medicação que você precisa para hipertensão. Você não tem uma ambulância, um SAMU para te socorrer. Então, assim, você não tem o básico. Eu acho que o SUS é o básico que a gente precisa para saber que eu tenho um amparo. Eu tenho um sistema de saúde universal que todos os brasileiros têm direito, todos os brasileiros pagam por ele, e todos os brasileiros deveriam defendê-lo com unhas e dentes. Porque quem conhece os Estados Unidos sabe o que significa você se acidentar lá se você não tiver o seguro-saúde. Então, assim, só quem não conhece pode ter o exemplo do sistema americano. Então, acho que a gente precisa valorizar. Eu acho que é muito chato quando a imprensa só mostra as filas de espera, as pessoas dormindo em macas no corredor, familiar ajudando outros pacientes, ajudando os pacientes, porque
é muita gente, falta de funcionários, mas, assim, tudo que se salva, tudo que se faz, isso nem sempre é mostrado. Eu acho que a gente precisa enxergar melhor isso, né? Enxergar tudo que é feito. Só que aquilo que é bom, né? A gente não fala, né? A tua mãe te fala sempre a coisa, nossa, tu fez isso aqui errado. Olha, esse teu gorro aí na cabeça tá assim assado. Tu podia usar o gorro de outra cor para dar um contraste melhor e tal. Ah, Estela, esse teu fone de ouvido não tá legal. Mas dizer assim, nossa, como você está falando bem, pouca gente fala. Sim. Né? A gente mais critica do que a gente elogia. Né? Eu tive uma professora de metodologia de ensino que ela dizia que era importante dar um reforço positivo para o aluno. Né? Mostrar, assim, você mostra o erro, mas mostra o potencial, aquilo que você está no caminho, vamos adiante, você vai chegar lá e tal. Eu acho que o SUS está faltando a gente mostrar isso, mostrar tudo que se faz de bom lá dentro. Né? Que só quem vive o SUS sabe disso. Quem está lá, quem está batalhando, quem está... Gente, assim, você não tem noção que durante essa pandemia a gente vivenciou, eu vejo assim pelos meus residentes, pelos meus alunos que estão no dia a dia no hospital, no centro especializado em atendimento, o que eles vivenciaram, estou dizendo eles porque eu estou isolada em casa, dando teleatendimento para eles, o quanto eu não sei o que aconteceria com o nosso país, com a nossa população, se não tivéssemos o SUS nesse momento. Professor, algo que teve uma vez que eu fiz um projeto e eu acabei projetando para uma professora da USP que ela tem uma história sensacional e foi a primeira casa que a gente teve, que a gente produziu para ela e ela queria dar isso para as filhas dela porque ela estava tendo a oportunidade de de comprar uma casa para ela. E foi naquela vez que, pela primeira vez, eu consegui adentrar na vida de um ser humano e ver como que sentir aquilo. Como que é? Eu sei que muitas vezes, dependendo até da área da pessoa, ela não tem a capacidade de lidar diretamente com o ser humano. Como que é? A senhora trabalha diretamente com seres humanos, que ajuda seres humanos. Como que é trabalhar com... como que é trabalhar o ser humano? Na visão da senhora. Ó. Filosófico, né? Quase a questão. Deixa eu só complementar a fala que eu tive, a gente estava fazendo antes dos Estados Unidos. Vejo que durante essa pandemia, muitas pessoas nos Estados Unidos preferiram morrer em casa ou somente se tratar em casa, porque se elas fossem para o hospital, elas iam morrer só pelo valor dos custos do atendimento. Eu acho que teve um senhor que ele foi para UTI, eu acho que deu mais de $1 milhão a conta depois. Que eu tava falando, era o preço de um carro zero top lá, viu? $1 milhão? Então, é o preço de uma mansão, querido. Então, imagina o Brasil, né? Se não tivéssemos o SUS. Volta para mim a questão da tua pergunta. O que é atender um ser humano? Assim, que eu tinha falado, né, que pela primeira vez, isso foi no ano passado, que eu consegui, foi no ano retrasado, que eu consegui ver a vida de um ser humano mudando. E eu tenho atuação direta nisso. E, poxa, vocês que trabalham na área da saúde, mais do que qualquer outra profissão, consegue ver a vida de um ser humano mudando, seja por um tratamento médico, seja por uma cirurgia, seja por uma recuperação. Vocês conseguem atuar diretamente nisso. Na engenharia, às vezes é difícil a gente ver isso, porque às vezes a gente fala diretamente com o cliente, mas não sente muito isso. Como que é trabalhar no ser humano? Nossa, não, eu acho que aí a gente pode falar muito, né? Porque você ter uma pessoa que dá o seu corpo, né, para você atender, é de uma importância tão grande, assim, que
não dá para mensurar o grau de responsabilidade que você tem e o grau de satisfação que você tem quando você consegue modificar o padrão que essa pessoa está se encontrando naquele momento, né? Eu sou fisioterapeuta, então a gente fala muito de funcionalidade, a gente fala muito de recuperar a função que ele tenha perdido, está deficitário, né? Então, aquele que não está caminhando, você devolve a deambulação para ele consegue voltar a caminhar. Aquele que não conseguia mexer um braço, que ele retorna, ele consegue mexer o braço, mas mexer o braço é uma parte. Ele consegue voltar a ser humano novamente, né? A exercer as suas funções, do modo geral. Eu digo, a gente não trabalha num braço, no antebraço, num joelho, numa coluna, a gente trabalha o ser humano como um todo. A gente não trabalha um pulmão, um coração, mas a gente trabalha aquele ser humano que está lá precisando de você para a recuperação das suas funções, na sua totalidade. E quando você consegue fazer isso, não tem valor financeiro que te dê maior satisfação do que você ver o resultado daquilo que você obteve no outro. Né? Então, assim, eu sou encantada com isso, assim, eu tenho histórias de mais de 30 anos de profissão, eu digo, é uma das coisas mais gratificantes a gente poder transformar a vida do outro, e no momento que a gente, e veja, a gente pode transformar positivamente ou negativamente, então, assim, você poder transformar positivamente a vida do outro é maravilhoso, não tem nem o que descrever, tamanho impacto, tamanho o grau de satisfação que a gente tem em poder modificar positivamente a vida da outra pessoa. E de todos que estão ao redor dele, né? Porque a comunidade acaba sendo a sociedade, do modo geral. Ô, Estela, tem uma pergunta aqui do Eduardo Rodrigues da Silva, que tá... Muito obrigado pela interação, viu, Eduardo? Tá bacana. Ele tá falando lá direto, tá legal. Isso. Eu não sei se é o mesmo Eduardo que eu tô achando que é. É da Unifesp. Tá, então se é o Eduardo... Se é o Eduardo, ele seria uma das indicações que eu daria para vocês, que é uma pessoa que impacta a vida de outras pessoas. Ele coordena o cursinho popular que nós temos na universidade, que é o cursinho Cardume. Bacana. Então, assim, o Eduardo, ele transforma vidas dos peixinhos que entram lá e que saem de outra forma, né? Tubarões e tal. E... se é o Eduardo, eu agradeço, e ele realmente é uma pessoa que é transformadora, né? Vocês falaram, vocês são da engenharia, tem quem mora na Baixada, a gente precisa sempre de voluntários para estar dando aula nesse cursinho, e é um cursinho que transforma vidas, e o Eduardo é o responsável por esse cursinho, é um dos responsáveis por esse cursinho, então é uma pessoa transformadora. Bacana, particularmente isso me toca porque eu adoraria fazer um cursinho para vestibulinho, né? Eu fiz um que eu acabei no pré-tec, eu nem sabia o que era ETEC, aí por causa de um cursinho que eu fiz, ele era particular, mas eu gostaria de fazer a iniciativa realmente gratuita, então isso particularmente me toca. Então, Eduardo, já se sinta convidado a dar um papo com a gente aí, mas vamos lá, pergunta dele. Estela, você seria a favor ou contra uma implementação de uma participação privada no SUS, como querem fazer por medida, que é uma medida de lei, ou na verdade um estudo, né? Eles lançaram como um estudo, né? Mas como você enxerga isso, uma entrada de uma iniciativa privada dentro do SUS? Uma parceria público-privada, né? Isso. A gente tem que estar muito atenta às entrelinhas do que isso vai representar, né? Porque tem o lado que pode beneficiar, mas tem um lado que pode acabar, né? Acabar com a autonomia, acabar com os princípios básicos do SUS. Então, assim, eu não teria como opinar sem ver exatamente as propostas. Eu acho muito perigoso, porque pode virar o que a gente vê muito acontecer com essas clínicas populares e tudo mais. Então, assim, você transforma algo que é universal e gratuito para todos em algo que vai ter pequenas taxas. Só que aquilo que é pequena taxa para mim pode ser grande taxa para o outro. Então, eu não sei... gradualmente exclusivo, né?
Então, assim, eu prefiro não opinar sem realmente ter maior propriedade para falar sobre esse assunto. Eu acho muito temerário, se nós não tivermos normas e pessoas com ética para conduzir isso, e pessoas que realmente defendam o SUS. Qualquer tipo de proposta oriunda de pessoas que julgam o SUS algo desnecessário, a gente tem que ver com certa cautela. Professora, é uma pergunta que o Ricardo fez, que é um tanto quanto polêmica ou algo do tipo, se o SUS, o que o SUS precisa para ser a primeira opção e não a última? Para quem tem opção, obviamente, né? Eu acho que o que ele precisa é ter mais recursos, né? Mais recursos de pessoal, recursos humanos e recursos financeiros, porque não adianta você querer fazer o melhor como profissional se você não tem material para fazer. Então, assim, você tem um sistema muito bom, mas você precisa ter recursos para se manter e realmente, se você tiver recursos e os profissionais comprometidos com o sistema, tudo vai funcionar melhor e vai ser a primeira opção, né? Mas tu precisa garantir isso. Não adianta você ter espaços sucateados, com poucos profissionais para atender uma quantidade enorme da população, se você não tiver esses profissionais e não tiver recursos adequados para que eles possam implementar uma saúde de melhor qualidade. Professor, uma coisa que veio aqui na cabeça agora, que aliás tem um professor nosso, é o professor Vanderlei, ele até fez um trabalho que saiu na ONU e tal. Tem outros professores também da engenharia civil, que principalmente da área de ciência dos materiais, da construção civil, eles estão produzindo, né? Estavam com alguns projetos de produção de máscara, de EPI mesmo. Como que a senhora enxerga essa... como é que é a palavra? Não é multiplataforma, mas várias áreas do conhecimento trabalhando de modo geral. A senhora acha que quem tem que ter o protagonismo é a área da saúde ou todo mundo deve ter o mesmo protagonismo e trabalhar junto? Todo mundo, acho que a gente tem que... eu acho que essa história assim, de você querer ser o dono da razão, o dono do material, acho que todos que trabalham junto têm que ser protagonista, né? A gente trabalha em equipe interprofissional, colaborativa e participativa, todos têm que ter as responsabilidades e ganhar por isso, né? Tanto os méritos quanto os descréditos, se não for adequado aquilo que fez. Eu acho que tem que ser todo mundo, todos desempenhando papéis iguais aí, né? Sendo valorizados da mesma forma. Legal. Certo. Professora, só voltando um pouquinho no SUS, eu gosto do SUS, eu quero desmistificar urgente o SUS assim para todo mundo. Mas o que faz... Eu acho que a resposta é um pouco óbvia, mas o que faz não chegar esses equipamentos? O que faz ter tanto o SUS ter problema, uma questão financeira da coisa? O que acontece? Por que não... Por exemplo, ano após ano, a galera pega e simplesmente não... Putz, a gente precisa aumentar o gasto com o SUS. O gasto, né? Porque é um investimento. Por que não aumenta? Por que ultimamente o Temer congelou, né? Mas antes disso, por que a gente não deixa isso como prioridade mesmo, assim? O que acontece? Olha, eu não sou a maior expert em SUS, né? Então, a gente até pode indicar outros colegas que possam melhor falar sobre isso. Mas eu acredito que tem a ver com prioridades dos nossos governantes, né? Então, assim, dentro das prioridades que envolvem várias áreas, né, o SUS tem que estar presente. Então, acho que a questão é essa, né? Se você valoriza algo, você vai tentar estudar melhor aquilo para ver como você pode fortalecê-lo e não destruí-lo. Então, eu acredito que tem a ver com prioridades dos nossos governantes, mas não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto em específico. Tudo bem. Professora, também o nosso tempo aqui, já que a gente tinha previsto, a gente já está começando a encerrar a live, mas tem uma coisa antes que a gente queria pedir para a senhora, que é algo também que a gente deixa de cultura,
que é um conselho que a senhora pudesse dar para as pessoas, principalmente nessa época de pandemia. As pessoas às vezes estão entrando até em depressão, estão tendo vários problemas familiares. E a gente gostaria que a senhora desse um conselho assim, de mãe para a sociedade no modo geral. Acreditem na ciência, né? Acreditem na ciência, acreditem nos profissionais da saúde sérios, os que usam as evidências científicas para a tomada de decisão, e procurem o máximo possível, ainda mais nesse período de festas de final de ano, né? Tenham fé, independe da sua religião, mas tenham fé e procurem manter o distanciamento. A máscara, ela é fundamental, mas o distanciamento social também. Então, assim, a gente vê várias pessoas não valorizando isso, várias pessoas se programando para os encontros no Natal e no Ano Novo. Então, muito cuidado, é muito sério. Eu espero que todos nós tenhamos muitas festas para comemorar nos próximos anos e que não seja o último Natal de ninguém de forma desnecessária, né? Porque esse é o tipo de situação que a gente pode evitar. E a gente tem que pensar não só em nós, mas pensar no outro. E a gente é um fator muito importante nesse processo para mantermos as nossas vidas, né? Esse é o meu conselho de mãe, mesmo não sendo mãe, mas é um conselho de mãe, é um conselho de pesquisadora, é um conselho de cientista, é um conselho de alguém que ama a vida, tá? E eu amo a minha vida e amo a vida do outro. Eu acho que o respeito à ciência e a ciência baseada em evidência é fundamental nesse momento. Aliás, é engraçado, né? Porque a gente, mais do que nunca, tem uma frase do Derek Bloch, que ele é um advogado formado em Harvard, aliás, ele já foi até presida lá de Harvard, e num dos começos dele, ele falou que se o investimento em educação é alto e é custoso, ele pediu para experimentar o valor da ignorância. E a gente está vendo o quanto que a ignorância ela é maléfica no nosso mundo, quanto que ela mata, quanto que ela gera intriga, quanto que ela deixa várias pessoas subirem nos governos falando meias verdades, simplesmente com retóricas não verdadeiras. Então, eu acho que mais do que nunca as pessoas... Eu acho que aliás, só uma última pergunta agora que veio também de cabeça, engatando também, mas eu também queria perguntar para a senhora, só de última assim mesmo, só para finalizar, se a senhora acha que a crença na ciência das pessoas, isso de todas as escalas, eu digo mais as pessoas, principalmente que eu vejo que não tiveram tanto acesso à educação, e melhor, não perceberam o valor da comunidade científica. A senhora acha que elas vêm dessas desgraças todas, principalmente com alguns políticos falando que cloroquina funciona, falando que não sei o que, da cloroquina para EMA no Planalto. A senhora acha que elas percebendo que a ignorância não vale a pena, elas vão se ligar mais à comunidade científica, ou a senhora acha que depois da pandemia tudo vai ficar normal em relação a isso? Eu acho que o dia a dia está mostrando o que é o certo e o que é errado. Cada pessoa, cada vida preciosa que é perdida nos faz refletir sobre o que é quem está falando a verdade e quem não está. Então, desde que você se mantenha atualizado, e aí você não precisa escolher uma emissora de televisão, um jornal, você escolha a mídia que você quiser, que seja uma mídia séria e isenta. Em qualquer parte do mundo, ouça, veja, leia, as informações estão aí. Agora, se você não se informar, e se informar apenas nos grupos fechados de WhatsApp ou de Facebook, dificilmente você vai aceitar o que está acontecendo atualmente no mundo inteiro. Né? Veja, nós estamos falando em segunda onda da Covid, com um número de mortes enormes por dia. Né? Então, assim, não dá nem para acreditar no que está acontecendo. A morte para nós virou uma coisa normal. Né? Então, é muito triste isso.
É muito triste. E enquanto a gente podia aproveitar o aprendizado que outros países estavam nos dando, a gente simplesmente fechou os olhos, né? Eu acho que isso é extremamente preocupante e eu espero, sinceramente, que as pessoas percebam o que está acontecendo ao seu redor antes que isso a morte bata a porta delas. Pesado, hein? Nossa. Mas é verdade, mas parece que é só isso. Tem que falar isso daí mesmo. Bom, Canais, gente, considerações finais? Não tem nem o que dizer. Tive uma aula aqui. Eu achei que, não sei, a primeira vez até fiquei um pouco, poxa, será que vai dar certo? Com pessoas que nem são da nossa área, assim. Cara, a gente teve uma aula de humildade, de sabedoria, de humanidade, de conhecimento, de valorização da ciência. Não tenho que pôr defeito. A senhora é sensacional, meus parabéns. Eu tô até tentando, porque eu costumo falar muito palavrão, um dos feedbacks que me falaram no canal é falar muito palavrão e tal. Eu me segurei, graças a Deus, não sei um palavrão nessa live. Mas assim, eu queria parabenizar a senhora, acho que foi algo sensacional, de coração, foi algo sensacional. E não sei, acho que as pessoas. É legal, porque a gente vinha. Quando a gente teve essa ideia desse podcast, a gente falou assim, pô, a gente quer trazer pessoas que às vezes não são mainstream, não tem milhões não são blogueirinhas, falam, oi meninas, tudo bom? Não é famoso no YouTube nem nada disso, e a gente queria trazer porque são pessoas sensacionais. Uma das coisas que a gente falou aliás, eu queria agradecer demais a Pri por ter indicado, porque a senhora realmente é sensacional. E assim, a gente queria trazer isso. A gente falou, Marcos, a gente vai ter que ter um critério para isso. A gente vai ter que chamar pessoas que são sensacionais, com histórias fantásticas para contar pra gente. E a gente conseguiu acertar em cheio. Puta, eu tô feliz pra caralho. Desculpa, professor, eu acabei de falar um palavrão. Mas eu não tenho nem o que dizer. Ai, meu Deus. E basicamente é isso. E, bom, eu acho que é isso. Então, só para também falar pro Eduardo, que a gente vai entrar em contato com o senhor para vir aqui no podcast, só que o senhor também tem uma tarefa muito difícil, que é ficar no mesmo nível da Estela, porque vai ser difícil. Você tem que estudar muito para chegar nos homens. Então, eu acho que é isso, e não tem nem mais o que dizer, senão eu vou ficar falando palavrão aqui e vai ser deselegante da minha parte, mas queria dar não só meu obrigado por esse podcast, mas meu muito obrigado em nome da sociedade de modo geral, em nome do país, em tudo que a senhora vem fazendo, a equipe da senhora também, e a equipe das pessoas da área da saúde que estão indo lá, dando cara a tapa, pegando Covid, porque eu sei que muita gente esquece a quantidade de pessoas da área da saúde que estão morrendo, não só pegando Covid, mas morrendo por causa do Covid, para defender as pessoas que estão pegando Covid. Muita gente esquece disso. Então, eu queria agradecer muito, vocês são verdadeiros heróis. Um dia me perguntaram, uma criança veio me perguntar para mim, quando eu tinha 6 anos de idade, uma criança de 6 anos de idade veio perguntar para mim, João Pedro, o que é um dinheiro? Aí eu falei, pô, é um super-herói, que tipo o Lanterna Verde. Então ele tem um anel, ele vai lá, ele faz assim, e sai uma casa, sai um projeto, e esse super-herói ele consegue ajudar várias pessoas e consegue impactar a sociedade. Então é engraçado como a gente consegue ver que outras áreas também conseguem ser super-heróis. Então, muito obrigado. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Já minhas considerações, foda-se, já falei do que tá para dizer. Se o Marcos quiser dar alguma outra consideração final, minha alma tá lavada. Olha, Estela, eu vou te agradecer pessoalmente, porque a gente está vivendo num mundo, como eu falei em alguns momentos, distópico. Eu sinto que um dia isso vai acabar, mas a gente precisa de pessoas como a senhora, de verdade, que acreditam na ciência, que espalham a ciência, que dão credibilidade a ela, enquanto inúmeras pessoas tentam descreditá-la. Então, eu lhe agradeço pessoalmente por todo o trabalho que você tem feito, também pelo SUS. E é isso, eu adorei o papo, eu me senti muito honrado em estar no mesmo local que a senhora, de verdade. Bom, eu que agradeço, foi ótimo conversar com vocês, espero
participar em outros momentos, prestigiando os próximos participantes, e eu quero deixar um agradecimento especial à Universidade Federal de São Paulo. Se não fosse ela, a Priscila não teria me indicado. Agradecer de forma muito especial a todos os meus alunos, a todos os meus residentes, que hoje são aquilo que eu falei para vocês, eles multiplicam a Estela N vezes, né? Então, eles fazem com que realmente mais pessoas possam ser atendidas, mais pessoas possam se beneficiar de um atendimento de qualidade, integrado, interprofissional, e pedir de forma com muita, realmente pedindo mesmo que todo mundo se proteja. A gente precisa muito que esse vírus vá embora, está faltando pouco para a vacina chegar, né? A gente já passou muitos meses aí, agora a gente tem que segurar um pouquinho mais, e pensando, né, muito pelos profissionais da saúde. Eu tenho vários residentes, vários colegas que se contaminaram, a grande maioria, claro, se salvou, está bem, mas outros complicaram e outros não estão mais aqui conosco. Então, assim, se cuidem, né, e tenham um ótimo final de ano todo mundo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, viu, professora? E pode deixar, e eu estou vendo com todos os professores que a gente está chamando assim, para quando tudo voltar, para levar todo mundo lá para a USP e tomar um shot do Pirata, que é de Paraty de Groselha, é muito bom. E para um Tuscão também, é bravo. Mas é isso, professora. Muito obrigado de coração. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.